Olá, boa tarde. O meu nome é Eurídice Cristo. Eu sou facilitadora de literatura e criadora do método real Reaprender a Ler. Hoje vou falar sobre contar histórias, porque a última aula do Real foi sobre este tema e é um tema que geralmente as pessoas têm alguma curiosidade e gostam bastante do tema das histórias e não é de estranhar, porque, desculpem, estava aqui a limpar a câmara, parece-me que estava assim um pouco embaciada. Não é de estranhar que as pessoas gostem deste tema, porque nós, pessoas, nós, os indivíduos, nós adoramos uma boa história. E não é de agora, sempre foi assim, desde os mais remotos tempos, os tempos mais remotos. E os indivíduos gostam muito de histórias. O cérebro humano aprende muito a partir das histórias. Aliás, o cérebro humano registra melhor alguma coisa, aprende mais facilmente se for através de uma história do que se for com dados estatísticos, explicações científicas, etc. A história dá sentido à complexidade do mundo. A história confere organização ao caos e o cérebro humano funciona por padrões e por histórias. E há algo que faz despertar algo no cérebro que parece que desperta quando se ouve uma história. Quando ouvimos uma história, algo no cérebro dispara e a atenção fica virada para quem está a contar histórias. Agora, isto é verdade e está mais que provado, aliás, mesmo por causa disso, nós gostamos de ler livros de ficção, com boas histórias, nós gostamos de ver filmes, e é mesmo por causa disso, da questão de aprendermos muito facilmente através da história. Como é que nós podemos melhorar a nossa forma de contar histórias? Em primeiro lugar, nós devemos ter em atenção três coisas. Aliás, duas coisas, depois a outra é treino. Duas coisas nós precisamos de ter atenção. A primeira delas é o momento. Nós conseguirmos perceber o momento de contar a história, porque se a atenção não estiver virada para nós, se as pessoas estão a falar numa outra coisa qualquer e nós queremos forçar a atenção, não vai resultar. Portanto, aí temos que ter alguma sensibilidade para perceber o momento, para nós não sermos os estrupadores de ouvidos dos outros. Eu gostei desta expressão que eu vi. Não queremos ser o estrupador de ouvidos de ninguém, porque não gostamos também que façam isso connosco. Portanto, se o clima não está propício a que contem histórias, não vale a pena, é melhor não contarem. Portanto, há que ter aqui um pouco de sensibilidade e bom senso, como o título da Jane Austen, como o título do livro Sensibilidade e Bom Senso. E essa é a primeira condição. A segunda é importante também, que é a história deve ser curta. Ninguém tem paciência para histórias muito compridas, porque mesmo que a história seja muito entusiasmante, a partir de uma determinada altura, esquece, nós estamos fartos. Portanto, as histórias devem ser curtas. E podem-se contar histórias curtas, histórias muito interessantes, assim em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aliás, a publicidade, o marketing faz isso muito bem. Há uma marca que é o Boticário que conta histórias incríveis através da propaganda, através da publicidade, publicidades curtas, 2, 3 minutos, e que conta histórias incríveis. Então a história deve ser curta. E depois, para além destas duas condições, uma história melhora se a pessoa se habituar a contá-las, ou seja, deve treinar, a pessoa deve ter fluência e deve treinar isso, porque ninguém nasce ensinado e tudo é uma questão de treino. Quanto mais treina, mais a pessoa vai ganhando desenvoltura e vai criando aquela habilidade, vai desenvolvendo a habilidade. Então, estas três coisas em primeiro lugar. Agora, aquilo que faz uma boa história, aquilo que faz nós conseguirmos contar uma história, saber contar uma história,
Em primeiro lugar, a história deve ser enganatória. O que é que isso significa? Significa que a história vai nos levar um determinado percurso, mas em determinada altura dá a volta e o desfecho é outro. Isso é a história enganatória, ou seja, é o elemento surpresa, e o elemento surpresa funciona muito bem. Funciona muito bem porque a pessoa, quem está a ouvir, fica ali um pouco desconcertado e precisa de ativar a atenção para ter a certeza que percebeu, porque a história dá uma reviravolta e isso baralha, mas faz efeito, é efetivo porque a pessoa ativa a sua atenção, precisamente para tentar compreender o que é que aconteceu. Outra característica que faz com que a história prenda a atenção é uma situação de embaraço vivida pelo contador da história, ou então que seja vivida por outra pessoa, alguém. É assim, eu posso estar a contar uma história minha, mas também de alguém que eu conheço. Uma situação de embaraço, mas que foi superada, um episódio de superação. Como é que isto se faz? Eu no outro dia, eu digo no outro dia, mas não foi no outro dia, já há alguns anos, uma determinada altura, numas férias, eu fui à Irlanda com um grupo de amigos e nessa altura também o meu companheiro da altura, mais uns amigos, e fomos no inverno e fomos assim a andar pelo campo na Irlanda. A Irlanda é um país extremamente rural e tem zonas que aquilo é assim, é como se nós estivéssemos no meio do nada, no meio de porra nenhuma. Aquilo são aquelas coisas que não se passa nada ali. E nós estávamos num local desses, num alojamento local, muito barato, e no café da manhã é como dizem no Brasil, em Portugal dizem pequeno almoço. Nós dizemos pequeno almoço. Estávamos no pequeno almoço e aquilo havia poucas coisas ali, poucas opções, porque aquilo era realmente muito barato. E eu não encontrava nada que eu quisesse comer ali. Só que, entretanto, eu ouvi uma jovem, uma moça alta, loira, ela tirar de dentro de um armário umas amêndoas que colocou nos cereais. E eu gosto muito de amêndoas e não alcançava o armário porque eu sou baixa, então pedi ao meu companheiro para ele tirar as amêndoas. Só que disse assim: Olha, quando ela for embora, tiras daí as amêndoas que eu quero colocar nos cereais. Eu pensava que aquilo era de toda a gente, não sabia que era da moça, mas disse: Olha, quando ela for embora, tiras aí as amêndoas que eu quero. Bom, vocês não imaginam. A moça, loira, alta, claro, pensei que, sei lá, era dali perto, inglesa ou irlandesa. Ela vira-se para mim. Ela estava a sair da sala, mas ouviu, mas eu estava a falar em português. Ela virou-se para mim e respondeu-me no seu melhor português: Olhe, as amêndoas são minhas, ok? Bom, vocês não imaginam. Em português, num português perfeito, ali num local completamente insuspeito, que era no meio da Irlanda, e uma moça que não tinha nada ar de portuguesa. E não era, e não era. Mas ela a falar comigo no seu português perfeito, a dizer: As amêndoas são minhas. Eu caiu-me tudo. Primeiro fiquei assim, completamente surpreendida. Olha, eu sem ação, eu não sabia o que é que havia de fazer, porque a minha surpresa é ela está a falar em português. Eu estava ali tão descontraída e pensei, mas esta está a falar-me em português. E depois, claro, sem jeito, porque eu estava a dizer para apanhar as amêndoas da moça, mas eu não sabia que aquilo que eram dela. Eu pensei que fosse de toda a gente e que tivesse colocado lá em cima no armário mais alto, sei lá, não pensava que era dela. Mas imaginem o meu embaraço, o meu desconforto. Claro que depois, isto foi ali os minutos iniciais que eu fiquei mesmo surpreendida, sem saber o que dizer, completamente sem ação, até que depois, eu acho que ainda disse: Tu falas português? Assim uma coisa. Bom, aí em conversa, depois eu pedi desculpa, disse que não sabia que as amêndoas eram dela. Ela depois disse que
Ela era estudante e que estava lá há alguns meses e então tinha algumas coisas só para ela naquele armário, mas tudo muito tranquilo, ela educada, pronto, eu também acertámos de forma que depois, conclusão, a moça ela tinha estudado em Coimbra, que é uma cidade em Portugal, através do programa Erasmus, que é um programa de intercâmbios. E então ela tinha aprendido o português. Imaginem só a minha surpresa. E eu estou-vos a contar esta história porquê? Porque precisamente para ilustrar aquilo que eu acabei de dizer, que é um episódio de embaraço, de desconforto, que depois é superado. Este tipo de situações resulta bem numa história, porque as pessoas colocam-se no lugar, praticamente sentem alguma solidariedade com a desgraça dos outros, com a desgraça alheia, e então resulta bem, a atenção fica presa. E eu contei isto sim, só para ilustrar esta característica de contar uma situação de desconforto e da superação. Outra característica, vamos passar para outra, ok? Vamos para a terceira, não sei se vocês estão a contar. Estávamos que na terceira característica. Então, a terceira característica de uma boa história é criar cenário. Criar cenário. O que é isso de criar cenário? É precisamente também aquilo que eu fiz agora ao contar esta história que se passou comigo na Irlanda. Praticamente vocês puderam imaginar localidade pequena, no meio do campo, um alojamento barato, com uma cozinha partilhada. Eu podia ter feito ainda melhor, não é? Acrescentado pormenores. Quanto mais pormenores nós acrescentamos em termos da descrição visual, melhor. Quer dizer, melhor não é bem assim, porque também se exagerarmos fica estranho e fica aborrecido. Mas alguns pormenores visuais são importantes para criar cenário. Onde era, como é que era a casa, como é que era o local, como é que era a jovem, era loira, alta. Alguns pormenores são importantes para criar cenário. E o criar cenário vai fazer com que a pessoa se automaticamente veja aquilo que nós estamos ali a descrever. O criar cenário não tem só a ver com imagens, com colocar imagens na mente do outro, porque nós podemos também apelar aos outros sentidos, ao sentido do olfacto e ao sentido também do tacto, porque o contar histórias apela à audição, nós estamos a ouvir. Se nós descrevermos em termos de imagens, estamos a apelar à visão. E se nós incluirmos outros sentidos, vai ser ainda melhor, porque os sentidos eles têm uma grande influência na memorização. Nós registamos mais se houver mais sentidos envolvidos. O cérebro humano registra, porque as experiências tornam-se mais memoráveis se aliarem mais do que um sentido. Como é que se pode aliar outro sentido para além da visão e para além da audição? Como é que se pode associar o olfacto? Por exemplo, falando de cheiros. Uma das coisas que eu não vos contei, porque entretanto esqueci-me, é que nessa cozinha, nesse alojamento local, uma das coisas que eu não me esqueço também, esqueci-me agora quando estava a contar, mas já me lembrei. Eu ainda me lembro do cheiro que havia nesse local, porque alguém tinha colocado um bolo de chocolate no forno, então abriu o forno e saía aquele aroma de bolo de chocolate. Não sei se vocês estão a ver. O que é que isto faz? Faz com que automaticamente nós recordemos desses cheiros. Os cheiros também ativam a memória. Essa é uma forma de apelar ao olfato, falar de algum cheiro. Cheiros que são marcantes para nós, um bolo, um pão quente, também perfume a rosas, a terra molhada. Apelar ao cheiro ajuda a memorizar. E o tacto, como é que se pode apelar ao tacto? Pode-se apelar ao tacto falando em texturas, por exemplo, a textura rugosa, a textura macia do algodão, o quente, o frio. Isso são formas de apelar ao tacto e envolver mais esse sentido na história. Portanto, eu já falei
3, portanto, a história tem de ser enganatória, a situações de desconforto e superação e no criar cenário. Ainda me faltam 4 características, mas essas eu vou deixar para amanhã. Para vocês já terem um motivo acrescido para me ouvirem de novo amanhã aqui às 11 horas Brasil, 14 Portugal. Entretanto, se gostaram, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, por favor, só nem que seja dizer Olá Eurídice, porque isso aumenta a visibilidade. E enviem aí no aviãozinho para outras pessoas que vocês acham que se interessam por histórias e por este tema. E isso também ajuda bastante. E também em breve vou vir com novidades acerca do novo clube que se vai chamar Clube Real. Não percam, obrigada pela vossa participação. Até breve e boas leituras.